Tudo bem, pessoal? Este é o programa Saber Direito, mais uma realização do TV Justiça. Meu nome é Nelson Rosenwald, eu sou doutor e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, sou professor de Direito Civil do curso Pretórium e procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. O nosso tema de hoje é a responsabilidade civil. Falaremos sobre a obrigação de indenizar, falaremos sobre o dano patrimonial. Vale dizer, é um tema muito interessante que merece a atenção de todos os senhores. O e-mail deste programa é saberdireito@stf.gov.br. Pois bem, quando conversamos a respeito de responsabilidade civil, um tema fundamental é a teoria do dano. E é este tema que iremos destrinchar no encontro de hoje. O que é dano? Qual seria o conceito mais adequado para dano? Dano é a lesão a um bem jurídico. Esta que é a ideia de dano, a lesão a um bem jurídico. E este dano pode ser um dano patrimonial ou um dano moral. Quando é que acontece o chamado dano patrimonial? O dano patrimonial, ele sucede no momento em que uma pessoa ela é ofendida em seus atributos econômicos. Em outras palavras, o dano patrimonial, ele se verifica no momento em que uma pessoa ela é ofendida em seus interesses puramente financeiros, pecuniários. Esta é a essência de um dano patrimonial. E, na verdade, quando se fala em dano patrimonial no Brasil, muitas pessoas trazem a ideia de perdas e danos. Isso é interessante. Vocês já ouviram falar em perdas e danos? Ou seja, vocês já sabem o que é perdas e danos? Vocês já usaram? Eu gostaria que vocês, todos nós, víssemos nas ruas o que o povo acha a respeito do que seria a ideia de perdas e danos. Então, vamos acompanhar? Nayara, você sabe o que é perdas e danos? Não. Nada. Relacionado a quê, assim? Não sei nada. Perdas e danos. Não sei onde que entraria isso. Não sei mesmo. Eu nunca passei, eu não estou sabendo qual é a situação. De perdas e danos, de direito, de dever. Só se foi isso, né? Pois bem, então, o que seriam perdas e danos? Podemos explicar com uma certa facilidade. Dano patrimonial é um gênero. E esse gênero comporta duas espécies. Dano emergente e lucro cessante. Dano emergente e lucro cessante são as duas espécies do gênero dano patrimonial. O que seriam os danos emergentes? Os danos emergentes são os prejuízos efetivamente sofridos pela vítima em razão da lesão. Em outras palavras, acompanhando o meu movimento, quando se fala de danos emergentes, nós trazemos à imagem tudo aquilo que saiu do bolso do lesado em razão da ofensa. Todo o prejuízo econômico imediatamente decorrente da lesão. Este é o dano emergente. A outro turno, temos também a figura dos lucros cessantes. O lucro cessante corresponde a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de auferir em função da lesão. Ou seja, no lucro cessante, a ideia que vem é de todos aqueles ganhos que vocês aufeririam se não houvesse a lesão. Todos os ganhos que foram frustrados em função do dano. Interessante, muitas vezes, é exemplificar para facilitar o nosso raciocínio. Como é o nome da nossa amiga? A Mônica. Vamos supor que a Mônica é uma motorista de táxi que passa os dias a guiar. Então a Mônica está dirigindo responsavelmente seu táxi pelas ruas da cidade quando, como é o nome do amigo? Quando o Plínio, que é um motorista embriagado, perde o controle do seu veículo e acerta violentamente o carro dirigido pela taxista Mônica. O que acontece com o carro da taxista Mônica? O carro é destruído,
A taxista Mônica fica 2 meses internada no hospital. E a taxista Mônica fica 1 ano sem poder guiar o seu táxi pelas ruas. Senhores, se vocês fossem o advogado da taxista Mônica, o que vocês demandariam em juízo contra o Plínio a título de perdas e danos, a título de danos emergentes e lucros cessantes? Como danos emergentes, o que seria pedido seria o valor das despesas com o hospital e o conserto do carro. Por quê? Tratam-se dos danos emergentes. São os prejuízos efetivamente sofridos por Mônica em razão da lesão. Tudo que saiu do bolso dela em razão do dano. E como lucro cessante, senhores? Como lucro cessantes, você pleitearia em juízo contra o Plínio tudo aquilo que deixou de receber durante 1 ano que não guiou como taxista nas ruas da cidade. Então, com base nesse exemplo, fica mais fácil perceber que dano emergente e lucro cessante são 2 lados de uma moeda. Não necessariamente onde exista dano emergente, existirá lucro cessante. Existem hipóteses em que a vítima poderá pleitear apenas os danos emergentes, sem que exista qualquer lucro cessante. Em outros casos, também poderá acontecer de apenas a vítima pleitear lucros cessantes, mas nada a ser pedido em caráter de danos emergentes. Mas um cuidado, esse é um cuidado especial que eu peço a todos vocês. Os nossos tribunais são muito rígidos na hora de fixar o lucro cessante. Porque o artigo 402 do Código Civil, quando ele explica a teoria dos perdas e danos, quando ele justifica danos emergentes e lucros cessantes, ele trata dos lucros cessantes da seguinte maneira. Lucros cessantes, aquilo que razoavelmente o ofendido deixou de auferir em função da lesão. O que significaria essa palavra, Mônica? Razoavelmente o ofendido deixou de auferir. Eu quero que vocês anotem que razoavelmente significa certamente. Ou seja, o magistrado, ele só concede lucros cessantes se o ofendido demonstrar de forma clara que se o dano não tivesse ocorrido, certamente ele experimentaria um ganho econômico. Vai dizer, nenhum tribunal concede lucros cessantes com base em mera conjetura de um ganho, com base em uma mera miragem de um lucro, em uma possibilidade remota de um ganho. Não. Então, vamos trazer a seguinte situação. João da Silva, ele é camelô. Ele trabalha na rua vendendo produtos ilegalmente. Um dia, um fiscal da prefeitura aborda João e fala, João, você tem que tirar sua barraquinha daqui, você está vendendo produtos ilegais, você não pode fazer esse tipo de comércio. E começa a ocorrer uma discussão entre o camelô e o fiscal da prefeitura. Essa discussão se exaspera e começa a ocorrer uma briga entre eles. Neste momento, o fiscal do município empurra o camelô João, ele cai no chão, quebra o braço e também a sua barraquinha é destruída. Será que este camelô teria uma ação de responsabilidade civil contra o município para pleitear danos emergentes decorrentes daquele fato? Sim, ele pode pleitear contra o município danos emergentes, porque a responsabilidade do Estado é objetiva. Ele pode pleitear os gastos que ele teve com o hospital, ele pode também pedir em juízo os gastos com a destruição da sua barraquinha, mas a grande pergunta é, ele também pode pedir ao judiciário lucros cessantes pelos meses que ele ficou afastado de sua atividade clandestina? Não. Por que ele não pode pedir lucros cessantes? Porque este lucro que ele tinha, ele vinha de uma atividade ilegal. Ele jamais convencerá qualquer juiz de que, se não houvesse ocorrido o dano, o seu ganho seria um ganho certo. Que ele receberia um lucro